Olá, pessoal, turma de massoterapia, da professora Jéssica. Meu nome é Patrícia Fortunato, eu sou terapeuta holística, trabalho também na clínica onde vocês fazem o curso, na clínica do André, e fui convidada pela Jéssica, pela professora, para poder para poder mostrar para vocês alguns recursos que a massoterapia utiliza para melhorar, para potencializar os seus atendimentos. Um dos principais recursos que a gente pode utilizar na massoterapia são os óleos essenciais e os óleos vegetais. No decorrer dos slides, eu vou explicar direitinho para vocês como que funciona. Bom, então eu vou apresentar para vocês o que são os óleos essenciais. Os óleos essenciais são extratos químicos odoríficos e terapêuticos totalmente naturais, altamente concentrados, retirados das diferentes partes das plantas. Então, o que isso quer dizer? O óleo essencial, eles são extratos, são partes químicas tiradas das mais diversas partes das plantas, como as raízes, como o tronco, as folhas, as flores, os frutos, sementes, toda a parte da planta pode ser aproveitada para fazer o óleo essencial. E esse óleo essencial é responsável pelo odor da planta. Quando essa planta gera esse odor, faz com que ela possa se proteger de ameaças externas, tanto na questão de insetos não comerem a planta, e também os animais. E são esses recursos, esses óleos essenciais são extremamente terapêuticos, têm propriedades terapêuticas de, de cura mesmo do nosso corpo. Tem que ser totalmente natural, não pode ter nenhum fármaco, não pode ter nenhum sintético acrescido ao óleo essencial que é o retirado da planta. E são altamente concentrados. O que isso significa? Significa que é necessário muitos quilos de planta para se fazer apenas 1 litro de óleo essencial, porque não é toda a planta que possui o óleo essencial. Então você precisa de uma quantidade muito grande de planta para você conseguir retirar um pouco a quantidade pequena de óleo essencial. Eles são usados pela humanidade há milhares de anos. Esse conhecimento ele surgiu há muitos e muitos e muitos anos atrás. Praticamente desde que a humanidade é a humanidade, se usa óleo essencial como recursos terapêuticos corporais, ou seja, que você pode usar em partes do seu corpo, partes tópicas do seu corpo, emocionais. Os óleos essenciais também têm esse poder de nos trazer benefícios no campo emocional, seja para ansiedade, depressão, síndrome do pânico, toda essa parte de desequilíbrios, distúrbios emocionais, os óleos essenciais são capazes de tratar, sim. Vibracionais e espirituais. Aqui eu até errei na escrita, mas quer dizer espirituais. Usados inclusive em rituais religiosos nas mais diferentes culturas ao longo de milênios. Então nós temos óleos essenciais que são usados por essas culturas que vão facilitar com que a pessoa entre numa questão assim de profundo relaxamento mental para poder se conectar com a sua parte espiritual. Na planta, os óleos essenciais são considerados como sendo seu sistema imunológico, estabelecendo a saúde da planta e funcionando como repelente de insetos, como eu falei acima, e de animais que possam atacá-la. Então, quando a planta está danificada, quando a planta está doente, há uma maior
produção de óleo essencial nela para que ela venha se recuperar. Por isso que também é chamado de sistema imunológico da planta. E é considerado também, o óleo essencial retirado da planta, ele é considerado também a parte mais nobre, é chamada de quintessência. Aquilo que tem de mais puro, de mais nobre numa planta é o óleo essencial. Como são altamente concentrados, são necessários muitos quilos de planta, como eu abordei acima. Algumas partes, quando você tira óleo essencial de algumas partes da planta, como por exemplo as flores, são necessárias toneladas de flores para que você produza apenas 1 litro de óleo. E bastam apenas algumas poucas gotas para que possamos desfrutar de seus benefícios. Então, por ele ser altamente concentrado, você não vai usar uma quantidade grande de uma vez. Você vai usar 1, 2, 3 gotas, sendo diluídos em óleos vegetais, que eu vou tratar mais à frente, para que você possa desfrutar do benefício do óleo essencial. Existem algumas plantas, por exemplo, que você faz chá, que com 1 gota de óleo essencial equivale a 20, 30 xícaras de chá daquela planta. Então, nós em sã consciência não consumimos 30 xícaras de chá de uma vez. Então, por isso que a gente não precisa colocar tantas gotas de óleo essencial para poder a gente tá desfrutando dos benefícios dela. Agora eu vou abordar um pouco da história dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, como dito anteriormente, são usados pela humanidade há pelo menos 8.000 anos, onde a população utilizava plantas aromáticas junto à gordura animal. Então, percebeu-se que as gorduras animais ficavam perfumadas. Quando se fazia a retirada assim, da gordura dos animais, habitualmente eram colocados plantas junto com aquela gordura. Então, os seres humanos foram percebendo que aquela gordura pegava todo aquele odor da planta. E com isso se passou a usar a planta, o óleo essencial da planta, que é aquele aroma que fica, junto com a gordura animal. Hoje em dia, a gente não usa gordura animal para poder diluir o óleo essencial, a gente usa óleo vegetal. Com o passar do tempo, foram aperfeiçoando os métodos de extração dos óleos, sendo atualmente mais comumente extraído por destilação ou prensagem a frio. Essa parte de destilação é feita principalmente para as folhas, tá? E a parte de prensagem a frio é feita principalmente para óleos cítricos, que são vindos de frutos cítricos mesmo, limão, laranja, tangerina. Então, essa prensagem a frio é feita geralmente com esses óleos. Aqui eu coloquei uma imagem bem antiga que mostra como era produzido os óleos essenciais há muito tempo atrás, tá? Então aqui nós temos um aparelho, né, que fizeram, e aqui se esquenta, estão vendo aqui? Tem o fogo aqui que vai aquecer a água que está aqui nesse tambor junto com as folhas ou as outras partes das plantas que vão sendo utilizadas na produção do óleo essencial. Quando esse vapor passa pelas folhas, ele retira o óleo da folha ou da parte da planta que está sendo utilizada, e depois esse vapor ele é condensado. E aí, quando ele é condensado, ele se torna novamente um líquido, e aí esse líquido está carregado de óleos essenciais. Os óleos essenciais são tão nobres que antigamente eram usados como moeda de troca, tá? Então, existia ouro, prata, né? A própria circulação de dinheiro,
mas os óleos essenciais eles eram tão nobres, eles eram tão cobiçados que eles também eram moeda de troca. Então você trocava uma mercadoria de valor, naturalmente, por óleo essencial. E inclusive foram dados de presente a Jesus no seu nascimento pelos Reis Magos. Coloquei aqui também uma figura dos 3 Reis Magos levando de presente para Jesus os óleos essenciais. Os presentes que Jesus recebeu foram ouro, incenso e mirra. Então, para vocês verem como que os óleos essenciais, eles eram tão valorizados, eles eram dados de presente junto com o ouro, tinham o mesmo valor, significativo, o mesmo valor. Então, Jesus recebeu, quando nasceu, o incenso, que é o óleo essencial de olíbano, é uma planta do Oriente Médio e da África, e uma árvore no caso, e a mirra, que é o óleo essencial de mirra, que também é uma planta, uma raiz, se eu não me engano, muito utilizada. Desde aquela época até os dias de hoje, a gente ainda utiliza bastante o óleo essencial de mirra, que tem infinitas propriedades terapêuticas. Os óleos essenciais, eles têm como propriedades terapêuticas, essas aqui eu coloquei apenas algumas, e alguns óleos que têm essas propriedades, mas existem mais óleos com as mesmas propriedades e existem mais propriedades ainda do que aquelas que eu abordei aqui. Aqui eu abordei as principais. Os óleos essenciais são analgésicos e antálgicos, né, que vão trabalhar na questão da dor. Aqui eu trouxe como exemplo, é claro, como eu disse, existem mais óleos que vão agir dessa forma, mas aqui eu coloquei 3 exemplos de cada, tá? Então, óleos analgésicos, nós temos a canela, geralmente é usada a parte da folha da canela, tá? Da planta. Não costumamos usar a parte da canela mesmo como a gente conhece, né? A casca da árvore, porque fica muito forte, é extremamente quente e abrasivo. Então, a gente costuma usar a parte da folha, tá? Que é mais suave um pouco do que a casca da árvore. Canela, cravo, aqui geralmente é o cravo botão, né? Aquele botãozinho que a gente vê, ou a própria folha também de cravo é utilizada, e eucalipto, que é bastante conhecido nosso. Óleos adstringentes, nós temos como exemplo alecrim, cedro, gerânio. Aqui, olha só, nós temos alecrim, é a folha, né? Geralmente se usa a folha. Cedro, a gente utiliza realmente a parte do tronco da madeira. E gerânio é uma flor. Então, você vê que pode ser utilizado qualquer parte da planta para ser produzido o óleo essencial. Óleos anestésicos, nós temos como exemplo hortelã-pimenta e a lavanda francesa. Aqui, sempre que nós formos falar de lavanda, nós vamos estar nos referindo a essa lavanda aqui, lavanda francesa, tá? Que essa é produzida realmente lá na França. Você não consegue produzir ela em outro lugar do mundo, porque tem que ter as condições climáticas, as condições de solo, as condições de altitude, tudo que são que influenciam na produção dessa lavanda. Aqui no Brasil nós temos o conhecido como lavandim, tá? Que é uma espécie de lavanda. A gente conhece também como alfazema, só que elas têm propriedades totalmente diferentes, tá? Então, quando vocês forem futuramente, né, trabalhar com óleos essenciais, busquem sempre trabalhar com a lavanda francesa, tá? Que é a Lavandula officinalis, que é o nome em latim. Sempre você vai encontrar o nome em latim da planta que está sendo utilizada, porque em alguns países nós conhecemos a planta popularmente como um nome, em outros lugares a gente conhece popularmente com outro nome. Então, para você saber a que planta está se referindo, sempre vai ser utilizado o nome em latim,
tá? Então, a lavanda francesa, ela tem a característica de ela não ser estimulante, ela costuma ser calmante, sedativa. E a lavanda brasileira, a lavandim, né, a alfazema, ela tem propriedades estimulantes, que é totalmente o contrário da lavanda francesa. Então, procurem sempre usar essa daqui para o trabalho de vocês. Nós temos óleos antidepressivos poderosos, que são alecrim. Você vê que um óleo, ele vai agir de várias formas, vai ter várias propriedades terapêuticas. Um fármaco, por exemplo, um produto, um remédio produzido pela indústria farmacêutica, ele vai ter no máximo 4 princípios ativos. Uma gota de óleo essencial, ela pode ter no mínimo 20 princípios ativos e chega aí a 300, 400 princípios ativos em uma planta. Então, uma mesma planta pode servir para várias coisas. Antidepressivos, nós temos alecrim, a laranja doce, que é diferente da laranja amarga, tá? E a lavanda francesa. Como eu disse, tem outros óleos que têm a mesma propriedade, mas aqui eu estou abordando apenas alguns. Ansiolíticos, né? Óleos que vão trabalhar a questão de ansiedade. Nós temos a laranja doce, lavanda francesa e olíbano, aquele que Jesus ganhou. Óleos antiespasmódicos que vão atuar na parte digestiva. Nós temos anis estrelado, manjerona, sálvia esclareia, óleos anti-inflamatórios. Eu acredito que esses óleos anti-inflamatórios, óleos relaxantes, vão ser muito utilizados por vocês na massagem, tá? Nós temos como exemplo cipreste, a copaíba é um poderosíssimo, e o gengibre também poderosíssimo anti-inflamatório, tá? E copaíba, né, e o gengibre. Óleos antissépticos que vão atuar na questão bactericida, até na própria questão antiviral mesmo, que vão matar bactérias e vírus. Nós temos óleo de copaíba, lavanda francesa e óleo de melaleuca, tá? Ele é mais conhecido como tea tree, tá? É uma árvore lá da Austrália, que é o melhor óleo bactericida e antiviral. Óleos calmantes e sedativos. Nós temos o cedro atlas, tá? Aqui para a produção de óleos essenciais, nós temos o cedro atlas, cedro do Líbano, que é pouquíssimo utilizado, porque ele está tipo assim, no processo de extinção, né? São poucas árvores. E o cedro da Virgínia, que é dos Estados Unidos. Esse cedro atlas e cedro da Virgínia são diferentes. Lavanda francesa e ylang-ylang, óleos depurativos, que vão atuar na questão de líquidos, né, de fluidos. Óleo de gengibre, óleo de hortelã-pimenta, limão siciliano. Óleos estimulantes. Nós temos o alecrim. Alecrim é um poderosíssimo estimulante. Eucalipto glóbulos, que é diferente tem 2 tipos de eucalipto glóbulos e o outro eucalipto normal. E a hortelã-pimenta também é estimulante. Óleos hipertensores, óleos que vão elevar a pressão arterial. Nós temos alecrim, cravo-botão e hortelã-pimenta. Esse cravo-botão aqui é aquele botãozinho mesmo de cravo que a gente coloca no doce, né? Diferente da folha. E hortelã-pimenta. E óleos hipotensores, que são aqueles que vão abaixar a pressão arterial. Nós temos a lavanda francesa, limão siciliano, olíbano. Repito, aqui tem apenas alguns exemplos, tá? De óleos que vão atuar, né, com essas propriedades terapêuticas. Eu quero aqui chamar a atenção de vocês para 2 coisas. Quando for usar no cliente,
tem que se fazer uma anamnese muito bem feita, principalmente na questão se o cliente tem algum problema de epilepsia, que tem olhos que são totalmente contraindicados nesse caso, e se ele tem problemas com pressão arterial, tanto baixa quanto alta. Porque se você tiver um cliente que ele tem pressão alta, você não pode utilizar de maneira nenhuma óleos hipertensores, tá? Nem diluídos. Para se usar óleo hipertensor numa pessoa que tem pressão alta, tem que ser feito assim um estudo muito avançado, tá? Não é qualquer pessoa que pode usar. Porque ele tem que ser extremamente diluído. Então, quando vocês forem atuar com os óleos essenciais, façam realmente uma boa anamnese. Se a pessoa tiver problema de pressão alta, não use esses óleos aqui, porque eles vão elevar a pressão. Tem casos de retirar a pessoa de crise de pressão baixa com óleo de alecrim, ele sobe mesmo. A mesma coisa para óleos hipotensores. Se a pessoa tiver a tendência a ter pressão baixa ou ela tiver realmente pressão baixa, não utiliza esses óleos não. Esses aqui e outros também que vocês podem pesquisar e ver que são óleos que abaixam a pressão, porque abaixam de verdade. Então, você pode causar aí um problema sério com o seu cliente. Aqui eu já falei um pouco nesse slide anterior sobre as contraindicações, mas eu vou abordar aqui com mais detalhes, tá? Os óleos essenciais nós temos como principais contraindicações. Óleos essenciais, por serem produtos químicos, eles fazem parte da química da planta, acabam tendo interferências no nosso organismo. Suas principais contraindicações são uso em crianças e gestantes. Não é que não possa ser usado, mas tem que ser usado numa concentração extremamente baixa, tá? Principalmente em crianças. Existem óleos, como por exemplo, óleo de orégano, óleo de cedro, que são abortivos. Então, se você fizer uma massagem com óleo essencial numa gestante, se você tiver que fazer, eu aconselho, não faça, tá? Existem alguns óleos que podem ser utilizados a partir dos 3 meses de gestação. Mas por via das dúvidas, né, é melhor você não usar óleo essencial em massagem em gestante. Pessoas com problemas hepáticos e renais, tá? Pessoas que tenham, por exemplo, esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, pessoas que tiveram hepatite, não devem ser utilizados a concentração normal que a gente usa para pessoas saudáveis, tá? Porque o fígado metaboliza os óleos essenciais, como metaboliza os alimentos, como metaboliza os medicamentos, e os rins são os responsáveis pela excreção. Então, se você tem deficiência, se você tem dificuldades nesses dois órgãos, você vai ter que usar uma diluição bem baixa para óleos essenciais, tá? Hipertensos, como eu abordei no slide anterior. Evitar usar os óleos de alecrim, anis estrelado, canela, cravo, tanto o botão quanto a folha, gengibre, hortelã-pimenta e tomilho. Esses óleos costumam ser contraindicados para pessoas hipertensas. Pessoas hipotensas com pressão baixa, pressão arterial baixa. Evitar usar os óleos de cipreste, cedro, lavanda francesa, limão siciliano, manjerona, sálvia esclareia, olíbano e lang-lang. São óleos potencialmente hipotensores, abaixam de verdade a pressão. Óleos cítricos, né? Aqueles de frutas cítricas, bergamota, tangerina,
limão, laranja doce e amarga não devem ser usados em caso de posterior exposição ao sol. Então, você faz uma massagem no seu cliente com óleo essencial cítrico, ele não vai poder se expor ao sol, tá? Você faz na casa dele e recomenda que fique dentro de casa, não se exponha ao sol, porque mancha realmente a pele, tá? Toda aquela mancha que a gente tem quando caem gotas de limão na nossa pele, que fica manchado, esses óleos também deixam manchado. São óleos fotossensíveis, então eles vão realmente manchar, tá? Aí, quando você for fazer uma massagem no seu cliente, você recomenda que ele não se exponha ao sol. Se ele tiver que ir até você, aí você provavelmente não vai usar esses óleos aqui, porque ele vai ter todo o deslocamento até voltar para casa. Então, é recomendado que não use esses óleos em caso de exposição ao sol. E como eu disse também, deve-se fazer uma criteriosa anamnese e a correta diluição, tá? Porque tem todos esses fatores que eu citei aqui, que podem ser prejudiciais à pessoa que está recebendo a massagem. Óleos essenciais nós temos como principais formas de uso. Nós temos a inalação, que é correspondente a essa imagem aqui que eu coloquei, tá? Geralmente você pinga uma gotinha, no máximo duas na sua mão, na palma da mão, esfrega a mão e coloca em forma de concha em frente ao nariz, e aí você vai inalar profundamente aquele aroma, tá? Esse aroma ele vai direto para o nosso cérebro. O olfato ele é o sentido do nosso corpo que mais está próximo ao cérebro. Então, por isso que quando você sente um cheiro agradável, né, um cheiro que te traz boas lembranças, aquilo vai despertar sentimentos positivos em você. Se você sente um cheiro que vai te trazer lembranças ruins, vai trazer também sentimentos negativos a você naquele momento. As massagens, né, que eu vou abordar mais à frente, porque é o tema da nossa apresentação. Banhos aromáticos, que geralmente é feito em spa, né, ou pessoa que tenha banheira em casa. Aromatizadores e difusores pessoais. Os aromatizadores são esses aqui, ó. Aqui dentro é colocado água e aí são colocadas as gotas de óleo essencial misturadas à água aqui e vai saindo essa fumacinha, tá? Aí essa fumacinha está carregada de óleos essenciais que vai trazer todas as propriedades terapêuticas para o ambiente. É importante ressaltar que isso aqui na massoterapia é muito utilizado no ambiente, tá legal? Então você tem que procurar aromatizadores, difusores de ambiente que sejam compatíveis com óleos essenciais. Você não pode usar um umidificador comum, porque os óleos essenciais em contato com o plástico comum, eles, além de perderem as suas propriedades, eles têm interação química com o plástico. Então, você vai utilizar aromatizador, difusor de ambiente que tenha certificação para poder trabalhar com óleos essenciais, tá? Ele é tratado para isso. E os difusores pessoais são colares, eu não coloquei aqui a foto, mas são colares que nesse colar você tem um buraquinho ali, um orifício, que vai pingar as gotinhas de óleo essencial ali. Então, ao invés de ficar espalhado pelo ambiente, vai ficar só com você em forma de cordão. Você vai repetir a aplicação de óleos essenciais algumas vezes durante o dia e aí você vai estar constantemente sentindo o aroma e se beneficiando realmente dos benefícios dos óleos essenciais. Escalda-pés, nós temos as compressas, até coloquei uma figura aqui de compressa, essa toalha aqui foi provavelmente molhada num lugar que foi pingado o óleo essencial junto com a água, então você coloca ela de uso tópico. E pomadas, né?
entre outros métodos de uso dos óleos essenciais. É bem versátil o seu uso. Acho que eu abordei pouco essa parte. A massagem é um dos melhores meios de benefício, de usufruir do benefício do óleo essencial, tá? Então, quando você for fazer a massagem no seu cliente, você vai diluir esse óleo essencial em óleos vegetais que nós vamos abordar mais à frente. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, por questão de rendimento também, porque o óleo essencial é muito concentrado. Segundo, porque ele é um produto extremamente volátil. Se você deixar um frasquinho de óleo essencial aberto, é igual álcool, ele evapora de verdade. Então, se você usar ele diretamente na pele, além de você poder correr o risco de queimar sua pele, porque tem óleos que são extremamente abrasivos, corrosivos, queima mesmo, os óleos vegetais vão segurar esses óleos essenciais, impedindo que eles evaporem. Então, vão fazer com que penetre totalmente na pele, tá? Acredito que seja basicamente isso que nós tenhamos que falar. Voltando aqui, óleos vegetais e as tabelas de diluição. Os óleos essenciais, para serem usados na pele, como eu falei, precisam ser diluídos em óleos vegetais, que devem ser extra virgens prensados a frio. Sempre que você for comprar um óleo vegetal para usar com o óleo essencial, observa se ele é extra virgem, se ele é prensado a frio. Todas essas informações tem no rótulo. Alguns exemplos de óleos vegetais são óleo de coco, esse que é amplamente utilizado na culinária atualmente, tá? Ele é um excelente óleo vegetal para diluição de óleo essencial, porque traz benefícios também para a pele. Óleo de jojoba, óleo de rosa mosqueta, é excelente óleo de rosa mosqueta, tem poder cicatrizante, tem poder de anti-ruga, tá? Clareador da pele. Óleo de girassol, óleo de semente de uva, abacate, copaíba, entre outros, tá? Entre outros óleos vegetais. Nós temos esses como exemplo que eu trouxe. Atenção aqui, atenção. Os óleos essenciais não devem jamais, nunca, não ser diluídos em óleo mineral. Óleo mineral, na verdade, ele não é para ser usado em massagens, tá? É um óleo que vai trazer fluidez na hora de você fazer, né? Vai deslizar a sua mão na pele do cliente. Mas o óleo mineral, ele é derivado de petróleo. Então, ele cria como se fosse um filme, uma película na pele. Ele vai impedir a transpiração, não vai deixar o que está dentro vir para fora e não vai deixar o que está fora penetrar na pele. Então, se você quer fazer com que o óleo essencial penetre na sua pele, você não vai usar óleo mineral, porque ele vai bloquear os seus poros, tá? Não utilizem óleo mineral na massagem. Ele não traz benefício nenhum para a pele. Sempre que puder, na hora da massagem, na hora de fazer a massagem, dilua os óleos essenciais em óleo vegetal. E se você não for usar óleo vegetal, faça um esforço e use óleo vegetal, óleo essencial. Se você não for usar óleo essencial, perdão, faça um esforço e adquira um óleo vegetal para poder fazer a massagem no seu cliente, tá? Que vai fazer toda a diferença. Esses óleos aqui, cada um deles tem uma propriedade que vai ajudar, que vai auxiliar a trazer os benefícios da massoterapia para o seu cliente. Além da massagem, vai ter o benefício para o corpo, para a pele.
Por serem extremamente voláteis e potenciais abrasivos, igual eu falei, os óleos essenciais, combinados aos óleos vegetais, penetram com maior facilidade na pele e se tornam seguros para o seu uso, tá? Nós temos diluições a 1%, 2% e 3%. Tem pessoas que usam mais, uma diluição com a concentração maior do que essas aqui. Não é necessário, tá? Pode usar a diluição no máximo de 3% tranquilamente. Essas proporções correspondem à quantidade de óleo essencial em volume de óleo vegetal. Então, ó, nessa imagem que eu trouxe aqui, nós temos 1 ml de óleo essencial ou de óleo vegetal, contém aproximadamente 25 gotas, tá? Depende do gotejador e do óleo essencial, né? Tem óleos que são mais fluidos, mais líquidos, e tem óleos que são um pouco mais viscosos. Geralmente óleos de resina, óleos de raízes, eles são mais viscosos, então pode ser que tenha variação na quantidade de gotas por ml. Mas basicamente é esses aqui. 1%, nós temos concentração a 1%, existe concentração menor a 0,5%, a 0,25%, mas não é o que nós vamos usar, porque geralmente essa diluição é para crianças e bebês. Aqui nós vamos usar, no mínimo, concentração a 1%, que é uma concentração segura para óleo essencial, diluído em óleo vegetal. Então, ó, em 30 ml de óleo vegetal, concentração a 1%, de 30 ml você vai usar 8 gotas de óleo essencial, tá? É só você fazer a proporção. 30 ml de óleo vegetal, se cada 1 ml tem 25 gotas, 30 ml vai ter a quantidade de gotas correspondente. Então, você vai fazer a diluição a 1%, você vai usar essa quantidade de gotas aqui. Mais para frente, no próximo slide, eu vou abordar isso de uma forma melhor. Concentração a 2%. Nós temos 30 ml de óleo vegetal, seja óleo de coco, óleo de abacate, óleo de jojoba, óleo de rosa mosqueta, enfim, o que você escolheu para usar ali naquele cliente, naquele momento. A 2% de 30 ml, você vai usar 15 gotas de óleo essencial, tá? Concentração a 3% de 30 ml de óleo vegetal, você vai usar 23 gotas de óleo essencial. Tabelas de diluição. Temos aqui, se 1 ml contém 25 gotas, 20 ml contém 500 gotas. Por quê? Porque 25 gotas de 1 ml vezes 20 ml dá 500. Então, em 20 ml, nós temos 500 gotas de óleo, beleza? 1% de 20 ml. 1% de 20 ml, que tem 500 gotas. 1% de 500, tá? Você não vai fazer 1% daqui, de 25 gotas. Você vai fazer 1% de 500 gotas que tem em 20 ml. Então, 1% de 500 dá 5 gotas. Só fazer uma matemática simples, tá? Regrinha de 3, na calculadora do celular a gente consegue fazer. 1%, concentração de 1% de 500 gotas, que contém em 20 ml 5 gotas. Concentração de 2% de óleo essencial para 20 ml de óleo vegetal. 2% de óleo essencial em 500 gotas de óleo vegetal, nós temos 10 gotas de óleo essencial. 3%, concentração de 3% de 20 ml de óleo vegetal. 3% de óleo essencial em 500 gotas de óleo vegetal igual a 15 gotas de óleo essencial que será usado em 20 ml de óleo vegetal. Atenção! Concentração a 1%.
para pessoas com peles sensíveis, aquela pele muito branquinha, geralmente do rosto, pele muito branquinha, que chega a ser com as bochechinhas avermelhadas, tá? São indicativos de peles sensíveis. Então, você vai usar seguramente essa concentração de 1%. Para pessoas com peles sensíveis ou clientes com problemas hepáticos ou renais. Igual eu falei, cliente tem gordura no fígado, esteatose hepática, tem problemas de metabolização das coisas, dos químicos, dos alimentos. Você vai usar a concentração de 1%, tá? Que é a mais segura para esses casos. Ou pacientes com problemas renais, cálculo renal, até questões renais assim mais avançadas, tá? Concentração a 2%, proporção segura para uso em clientes que não estejam enquadrados nas condições acima. Se o seu cliente não faz parte desse grupo que está enquadrado aqui, você pode usar óleo com a concentração de 2% tranquilamente, tá? Isso numa massagem maior, que abrange grande quantidade de parte de corpo, tá? Concentração a 3%, usada em casos de uso tópico, tá? Apenas no local da dor. Então, se você vai fazer uma massagem, por exemplo, na perna, né, que você não vai usar uma grande quantidade de área do corpo, né, você vai fazer uma massagem local, aí você pode usar, se a pessoa estiver sentindo dor, estiver com inflamação, você pode usar a concentração a 3%. Caso não esteja um caso agudo de dor e nem inflamatório, você pode usar a proporção de 2%, tá? E atenção também, para a aromaterapia, menos é mais, tá? Como eu abordei no início dos slides, não precisa uma grande quantidade de óleo essencial para você usufruir dos benefícios terapêuticos. São produtos altamente concentrados, poucas gotas equivalem a grande quantidade de planta, então você vai usar sempre para menos, tá? Menos é mais. Respeite a tabela de diluição, essa aqui, que eu coloquei aqui, e utilize as proporções adequadas. O que isso significa? Vou aumentar a minha quantidade de óleo vegetal. Ou, de repente, eu posso usar até um creme neutro, tá? Creme vegetal neutro, que se encontra em lugares, né, que você vai ter vendendo produtos naturais. Creme de fazer hidratante, tá? Pode também ser diluído o óleo essencial ali. No lugar de óleo vegetal, você utilizaria o creme neutro, não misturar os dois. Então, aumentei a minha quantidade de óleo vegetal, vou aumentar também a quantidade de óleo essencial que eu vou usar. Por isso que eu tenho a tabela da proporção percentual, tá? Respeite a tabela de diluição e utilize as proporções adequadas. Muito obrigada por vocês assistirem a essa apresentação dessas maravilhas da natureza. Óleo essencial é uma maravilha se for usado corretamente, tá? O de melhor que a natureza, que as plantas podem nos oferecer, são os óleos essenciais. Então, obrigada por vocês terem assistido essa apresentação. Caso vocês tenham interesse, né, em conhecer mais e para outras informações, maiores informações, podem entrar em contato comigo. Deixei aqui os meus contatos, tá, do meu cartão. E mais uma vez, muito obrigada por vocês terem participado dessa aula comigo. Até mais!